Agora vamos mostrar como está a casa da dona Lucimara. Ontem nós fomos até lá porque ela nos ligou. A casa havia sido invadida pela lama. Você lembra dessas imagens? Pois é. Hoje de manhã voltamos à Mata do Jacinto com mais chuva na madrugada. A situação não mudou muito não. O quintal continua desse jeito aí mesmo, mas a água parou de entrar dentro da casa. A dona Lucimara não nos atendeu, nem a vizinha que mandou uma carta dizendo que vai resolver esse problema aí. Mas nós voltamos a falar nisso porque é um caso que pode vir a se repetir em outros pontos da capital. O engenheiro foi até lá conosco e deu algumas dicas de prevenção a deslizamentos em época de chuva. Você tem que ter o projeto, e esse projeto, logicamente, quando você vai fazer o projeto, você tem que levar em conta o vizinho. O que tem no vizinho e quais são os impactos que você pode causar para o vizinho e fazer o seu projeto adequado para que não atinja o vizinho. Eles são totalmente culpados com isso que aconteceu. Se foi a chuva, não tem culpa de nada. Quem está construindo é que tem que saber que a chuva pode vir e ela pode causar danos. Então ele já tem que prever isso e fazer as contenções adequadamente, ou as drenagens adequadamente. O CREA já está notificando, já está correndo atrás para notificar, inclusive vamos fazer em caráter emergencial, para que isso ande rápido. E vamos notificar o proprietário, o profissional que está executando essa obra, para tomar as atitudes, as devidas atitudes que nós temos que tomar contra eles. E aqui no nosso estúdio a gente recebe hoje, depois de muito tempo, Marco Túlio Murano Garcia, advogado que contribui com informações, com orientações aos telespectadores do MS Record. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Lá. Tudo bem? Tudo em paz. Muita chuva, né? Bastante. A gente viu aí o engenheiro do CREA dando algumas dicas, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, que é preciso ficar muito atento quando você for construir. Se tem vizinho, você precisa tomar algumas precauções, porque se acontece algo parecido com o que ocorreu na casa da dona Lucimara, eu vou até pedir para o pessoal colocar as imagens novamente. Se acontece algo parecido com isso, aí alguém tem que assumir a responsabilidade, né? Arcar com as despesas. A dona Lucimara teve um prejuízo, uma dor de cabeça enorme, né? E a vizinha nos informou que vai tomar as providências. Mas a gente chamou aqui hoje, Marco, para justamente falar mais um pouco sobre isso, né? Quem tem direito a quê? Quando envolve essa questão de vizinhos é muito complicado, as pessoas precisam dar um jeito de se entender, de conversar, para poder entrar num acordo, né? Sem dúvida alguma, essa situação de vizinhos é sempre complexa, né? E, efetivamente, toda vez que alguém causa um prejuízo, um dano a alguém por um ato ilícito ou ilegal, que não tomou uma cautela para realizar uma obra, para realizar uma construção, ele tem que indenizar aquela pessoa que foi vítima do prejuízo. Se for o seu vizinho, a razão ainda é maior, porque além do problema jurídico, você vai ter um problema social. Com o vizinho, você tem que conviver, tem que encontrar todos os dias. Agora, se o vizinho de onde partiu o problema não tomar as rédeas da situação, não tomar uma atitude, o que a pessoa que se sente prejudicada deve fazer? Toda vez que nós nos sentimos prejudicados por alguém que tenha praticado uma conduta ilícita contra nós temos que procurar um advogado, procurar a orientação jurídica e, a partir de então, buscar solucionar o problema judicialmente, se não for possível um acordo. Você pode procurar o juizado especial de pequenas causas ou a justiça comum, dependendo do valor do dano que você experimentou, e pedir para que o juiz solucione a pendência. O ideal é sempre tentar o consenso. E o advogado que você procurar pode te ajudar, em primeiro lugar, na mediação. E só depois... Tentar um acordo. Tentar um acordo, explicar a situação, discutir com o advogado da outra pessoa, né? Contratar eventualmente um perito para verificar se realmente a consequência do dano que você sofreu foi causado pelo seu vizinho e, a partir disso, intermediar um acordo. Se não for possível o acordo, com base nesses dados, ele vai levar a sua situação para a justiça e pedir para que o Estado, através do juiz, condene o seu vizinho a reparar todos os prejuízos que você sofreu. Providenciar toda a limpeza da sua casa, providenciar a reparação de danos, se você eventualmente teve que sair de casa e alugar um imóvel ou ir para um hotel porque não pôde ficar na casa. Hoje, viu, Marco Túlio? Realmente. A chuva não causa só problemas entre os vizinhos, não, ela causa também problemas aqui na emissora, problemas técnicos, mas a gente toca o barco. A gente estava falando da situação da dona Lucimara, né? É uma situação pontual, mas pode vir a ocorrer com outros moradores aqui de Campo Grande, por isso que a gente pegou esse exemplo. A vizinha dela nos mandou uma carta escrita pelo advogado, dizendo que vai assumir, sim, os prejuízos, vai inclusive pagar a estadia no hotel se a família precisar disso, precisar sair da casa para fazer a manutenção e a limpeza no quintal.
Mas vamos supor que isso não aconteça da parte de um outro vizinho, né? Essa atitude para ajudar a pessoa que foi prejudicada. Esse prejudicado deve tirar fotos, deve acarretar provas para poder apresentar quando for procurar um advogado ou um defensor público? Com certeza. O levantamento fotográfico é muito importante. Filmagem, hoje em dia as pessoas têm celular e filmam a situação. Outro aspecto importante também, se a pessoa tiver condições, procurar um engenheiro para que ele possa eventualmente auxiliar a avaliar aquela situação, fazer um laudo. Às vezes tem um parente, um amigo, um engenheiro, se não tiver condições de contratar um engenheiro, porque isso vai servir como base para que o juiz verifique se o dano causado foi consequência de um ato ilícito ou do vizinho e, portanto, obrigar o vizinho a reparar o dano. Tá certo, Marco Túlio. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Tá? Se protege da chuva, porque está chovendo demais. E para lembrar você que acompanha a programação aqui da TVMS Record, a partir de hoje o programa Balanço Geral começa mais cedo, às 6h15 da tarde. MS Record de hoje termina na companhia do advogado Marco Túlio. Uma boa tarde para você. Fique agora com Osmar Bastos e o